Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Enio Chiapetti, ele que também é antropólogo e escritor, que lança no dia 10 o livro O Despertar da Humanidade, tema desse assunto que nós estamos debatendo aqui no programa Dentro do Fato. Professor, o senhor tem escrito no texto várias vezes referenciado a palavra ego. O que é ego? É um corpo físico ou é uma energia? Ego é uma condensação energética gerada pela mente humana e está caracterizado em tudo aquilo que é perverso. Tudo aquilo que é de forma equivocada, ilusória, pejorativa, é produto do ego. O ego, ele vive o seu tempo e desaparece. Toda a sua criação desaparece. A única criação que é eterna é a criação que é gerada pela matéria primeva, que é a substância cristônica, que é aquilo que é gerado pelo Criador de todas as coisas. Quando o ser humano tem um desejo, então o desejo não é dele, é do ego. Quando é do ego, nós chamamos de desejo. Quando é dele, nós chamamos de anelo. Quando é algo da alma, você anela aquilo, você me entende? Mas utilizamos o termo desejo para expressar a mesma coisa. Então, nem sempre o desejo é negativo. Professor Enio, o senhor falou uma coisa agora, alma. Espírito, alma, corpo. Às vezes as pessoas fazem um monte de confusões e acham que é a mesma coisa. Quando você fala de espírito e se fala de alma, estamos falando da mesma coisa? Não. O corpo é um veículo de manifestação na matéria da alma. A alma é divina, o corpo não. A alma, eu costumo dizer que ela é filha das estrelas. Ela foi criada, gerada pelos cosmocratores, pelos geradores de formas, para servir de suporte, de expressão, de veículo, de corpo para o espírito, que é aquilo que nós somos. Então, nós somos um espírito que possuímos um corpo chamado alma. Este é imortal. Não existe, professor, alma gêmea ou é apenas um ditado popular? A alma gêmea, na verdade, é o espírito gêmeo que é gerado dentro de uma mesma mônada. Mas eu não queria complicar a cabeça do autor. Mas assim existem tantos pais no céu como filhos na terra. E quando dois espíritos, ou duas almas que nós chamamos, trazendo para junto as duas coisas, são geradas no mesmo local, então elas são consideradas almas gêmeas. Professor, o seu livro, esse que o senhor está lançando agora, já tem outras obras, mas esse aqui trata do despertar da humanidade. A humanidade já está aí há um bom tempo, já está aí um monte de tempo. O que vem a ser o despertar da humanidade? Então, Adir, nós tivemos várias etapas, né? Tivemos uma etapa inicial, como eu expliquei antes, primitiva, e o ser humano deu um salto quântico e conquistou um elemento fogo. E com o elemento fogo, o ser humano se distanciou dos animais e passou a ser soberano. Depois, mais tarde, ele deu um outro salto quântico, que foi a conquista do elemento terra. Que é uma outra fonte de energia, né? Outra fonte, e ele ganhou com isso, dentro do seu próprio organismo, os elementos que compõem a terra como substância ativa. E ele passou a ter, então, o domínio sobre a terra e as plantações, coletando as sementes, armazenando e plantando em seus períodos. Mais tarde, o ser humano veio dar mais um salto quântico e conquistou a água, o elemento água. E o elementar da água começou a atuar intensamente no corpo humano. E o ser humano se desenvolveu e navegou os mares, encontrou outras culturas e outras raças. E foi um grande progresso. Depois, mais tarde, nós fizemos uma conquista de um outro elemento chamado ar. Quando conquistamos o elemento ar, o elementar do ar começou a atuar intensamente dentro do ser humano. Terreno. Aqui e agora. E o ser humano desenvolveu gigantescamente nas tecnologias, nas comunicações, e o mundo tornou-se globalizado. E nesse preciso momento,
nós estamos recebendo agora a ajuda do elemento éter, dos punktas da natureza. Eles estão atuando dentro do seu corpo, do meu corpo, do corpo dele e do corpo de todos os ouvintes. E esses punktas estão fazendo um trabalho incrível dentro de nós. E o ser humano vai despertar para a espiritualidade. Vai deixar de ser misticismo. Essa coisa de acender vela, de queimar incenso, de se ajoelhar no chão, de rezar por invisível. Não. Vai acordar para a realidade. O espírito é visível. E vai ver, vai sentir, perceber. Vai dialogar com os anjos, com os arcanjos, Erurim, Querubim, deidades, potestades, são inúmeras hierarquias cósmicas. Com os mestres ascensos, os mestres, a diferença que tem de um mestre para um anjo, é que o mestre foi um ser humano, como nós, que se ascensionou. E o anjo não. O anjo é uma fração do próprio Deus, uma emanação do próprio Deus, não vive uma experiência humana. Quantos elementos são? Nós já temos aqui fogo, terra, água, ar, e agora estamos na conquista do O quinto elemento, pois existe, é um filme que fala do quinto elemento, mas as pessoas não conseguem explicar. O quinto elemento é o éter. E o éter está ligado à espiritualidade, à memória humana. A mente humana vai acordar para quem ele é e qual é a finalidade da nossa existência. Esse é o grande despertar da humanidade. Mas, professor, então conta para nós, hoje a população, o ser humano, ele sente-se ofendido por qualquer coisa. Qualquer fato se sente ameaçado, é inseguro, é medroso. Tudo isso o senhor relata no seu livro que ele se sente agredido porque é uma forma de ele pedir socorro. É isso mesmo? Quando ele reage a qualquer ofensa, sente-se ofendido por qualquer coisa? Eu tomo por exemplo o amado Jesus. Ele nunca se ofendeu com nada, em forma nenhuma. Ele andava com prostituta, com ladrão, com todas as pessoas, acusavam ele disso e ele dizia, todos são filhos de Deus. Mesmo quando pregado na cruz, quando chegaram nele a lança, ou lhe impuseram a coroa de espinho, ele em nenhum momento reclamou de nada, porque ele não se sentiu ameaçado, porque é soberano. Aquele que agride, ele está pedindo socorro, está desesperado. A pessoa quando está cheia de amor, de confiança, ele não agride ninguém. E nem se ofende. Se ofende aquele que está aterrorizado. Um ladrão que entra na nossa casa, ele está aterrorizado. Pedindo socorro. Pedindo socorro. Se ao invés de nós nos defender dele, disséssemos assim, amigo, no que eu posso te servir? Conte comigo. Quais são tuas necessidades? É o meu casaco que você quer? Sem problema. O que é que você quer? É o bem material que está te faltando? Depois, num diálogo, você vê que não é nada disso. É um desespero interno que essa criatura vê. Ele vive numa escuridão. Se você consegue mostrar a luz para ele, a escuridão desaparece. Então ele entra na paz novamente. Essa é a função dos líderes hoje no mundo. Eles têm que mostrar para a humanidade uma saída. E essa saída está no comportamento pessoal deles e não nos discursos. Mas, professor, chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.